Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas do nosso querido Celeiro de Luz, nosso Centro Espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos, de alguma forma, todos nós, estarmos conectados a esse mestre de amor, de compreensão, de perdão, aquele que é a chave da interpretação de Deus, aquele que transformou 2000 anos atrás a humanidade, dividindo a história em duas partes, antes da sua vinda e depois da sua vida. Hoje vamos dar continuidade a mais um capítulo do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, um espírito que é tão caro a todos nós espíritas, que somos eternamente gratos, porque ele nos apresentou uma visão do mundo espiritual ímpar, com uma qualidade, com uma responsabilidade gigantesca. Vamos dar uma olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Deixa eu mudar a tela aqui para mim, para ver quem já apareceu. Sônia Maria, tudo bom? Boa noite. Lúcia Regina, boa noite. Elizabeth Marques, muito boa noite. Marisa, tudo bom, Marisa? Beijão, boa noite. Patrícia Valente, boa noite. Um grande beijo na família. Eliane, boa noite, Eliane. Silvia, tudo bom, Silvia? Beijão para você. Sérgio, grande abraço para você. Manda um beijo para o Bernardo. Albertinho, meu irmão, muito boa noite. E hoje, como é véspera de feriado, acredito que algumas pessoas conseguiram viajar e provavelmente nossa live não estará muito cheia, mas como nós subimos o vídeo também para o YouTube após o término da live aqui no Facebook, depois quem quiser vai lá e assiste tranquilamente. E também no próprio Facebook ela fica salva. É só entrar, se preferir, e assistir a live que fica gravada também no Facebook. E hoje, deixa eu botar aqui, nós vamos falar sobre o capítulo 13, no gabinete do ministro. Tá? E esse capítulo é bastante interessante. E o próprio filme retratou bem esta parte do livro, justamente para nos incentivar e nos mostrar um pouquinho a importância do trabalho no plano espiritual. Albertinho hoje me fez uma pergunta, né? Repassou uma pergunta que algum amigo dele tinha feito a respeito da aposentadoria no plano espiritual, se lá existe isso. Existe a ociosidade no plano espiritual. Mas quanto mais desperto, mais espiritualizado é o ser nesta nova esfera de existência, mais trabalho, mais compromissos ele procura. Então, com certeza, vamos precisar de descanso, vamos necessitar de um sono, mas achar que vamos ficar sem trabalhar, acho muito difícil. Existe essa situação? Sim, alguns espíritos optam por isso. Mas não é o ideal e nós vamos ver hoje mesmo esse ponto específico. Então, deixa eu... Isso, Albertinho aqui, ó, já fazendo essa pergunta. Se paramos de trabalhar. Então a gente vai ver daqui a pouquinho esse ponto, tá, Albertinho? Então, o que eu preparei hoje para a nossa introdução que sempre fazemos? Uma certa análise das questões ligadas às profissões no plano espiritual. Porque aí, quando começarmos a ler,
vamos ter mais embasamento, vamos ter algumas informações para justamente a nossa compreensão ser melhor, ser mais aprofundada. E aí, eu lembrei de uma passagem do livro Evolução em Dois Mundos, também psicografada por Chico Xavier e também ditado por André Luiz. A diferença é que esse livro foi publicado em 1958. Então, uns 20 anos depois, supostamente, da chegada, né, dessa história inicial de André Luiz no plano espiritual em nosso lar. Então ele já tinha 20 anos de bagagem, de aprendizado, e aí a gente vai ver um linguajar diferente, um aprofundamento muito maior das questões mais técnicas, né, mais físico-químicas, que ele era um médico, então muito provavelmente ele se aprofundou demais nesse ponto. A gente vai perceber isso. E aí eu lembrei que, olha, André Luiz falou algo específico. Aí eu fui lá, encontrei, que hoje em dia tá fácil, né? A gente encontrar um PDF, buscar uma palavra específica. Aí eu falei, vou trazer essa passagem. Antes disso, eu vou falar algo bem simples para a gente ter uma recordação. Quem nunca viu isso, não fique com medo, não vai cair na prova, tá? É só para dar mais embasamento para a gente. A nossa famosíssima e conhecida tabela periódica, tá? Então, quem recordou, quem já estudou isso em química, vai lembrar que existem diversos elementos que conhecemos. Então, nós somos feitos de água. A água é o quê? A gente já viu algumas semanas atrás. São duas moléculas, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, é o famoso H2O. Então nós temos no nosso corpo muito carbono, que é um elemento que a gente vai encontrar aqui na tabela periódica. Tá? E se repararmos, o elemento que está lá em cima à esquerda, que é um H, ele é o elemento mais simples que conhecemos, que é o famoso hidrogênio. Tá? Hidrogênio é o mais leve, é o mais simples que nós conhecemos. Então, para a gente ver a importância do hidrogênio, por exemplo, o Sol ele é feito de hidrogênio. E o hidrogênio acaba se fundindo a outro hidrogênio, e aí gera uma explosão, uma energia gigantesca. Esses dois se transformam no hélio, e assim que o Sol trabalha. Tá? Então você vê que ele é muito, muito importante para essa reação dentro do nosso Sol e manter a nossa vida. Então, o tempo inteiro na natureza nós encontramos esse tal do hidrogênio porque ele é o elemento, como eu disse, mais básico. Vamos ver o que André Luiz fala sobre o nosso querido hidrogênio. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 13. No mundo espiritual, a criatura desencarnada encontra a matéria conhecida em nova escala vibratória. Não é a mesma matéria que nós conhecemos aqui. A gente fala aqui do nosso perispírito, e se existe uma cadeira, se existem portas, se existem prédios, todos esses objetos, essas construções, são feitas de uma matéria. E ele está dizendo o quê? Que a matéria lá é em nova escala vibratória. Elementos atômicos mais complicados e sutis aquém do hidrogênio. Então, como eu falei aqui na nossa tabela periódica, conhecida na Terra, o hidrogênio é o mais simples, ele está dizendo que existem elementos no plano espiritual que são ainda mais simples, mais sutis que o hidrogênio. Tá? Por que eu estou trazendo esse tipo de informação para a gente? Que vamos imaginar um químico desencarnando e chegando em nosso lar. Ele, a princípio, vai ter uma certa dificuldade em entender essa mudança, né? Porque aqui, para ele, existe toda uma estrutura que ele já conhece. Por exemplo, é um professor que ele dá aula. Mas chegando lá, ele vai perceber
que existem elementos novos, mais complexos, mais sutis, tá? Quer dizer que ele vai jogar fora toda a experiência dele adquirida aqui na Terra? Claro que não. Mas ele vai precisar mergulhar e ter um olhar diferenciado para uma nova realidade. Assim como aconteceu com André Luiz. André Luiz chega como um médico, um grande pesquisador, um cientista aqui da Terra, mas ao chegar em nosso lar, ele não consegue exercer a medicina. Por quê? Por mais competente ele fosse, existe uma outra realidade, porque a matéria é mais sutil, a forma de ação, de interação, vamos dizer assim, vai ser diferenciada também. Então, ele vai demorar um certo tempo para adquirir novos conhecimentos. Mas quer dizer que ele não vai poder exercer a medicina? Ou esse químico não vai poder trabalhar na área específica aqui da Terra, que ele tanto ama? Vai poder. Só vai necessitar um pouquinho mais de tempo para essa adaptação. Ok? Então, o que nós temos que perceber, principalmente quando olhamos assim, e o nosso lar dá bastante ênfase nessa área específica, que é a área de... Vou botar aqui, ó, dos profissionais de saúde, né? Porque se lembrarmos, você tem um enfermeiro, o André Luiz chega nas câmaras de auxílio, de retificação, para ser auxiliado, para receber tratamento médico. Então, está sempre passando para a gente uma visão mais de profissionais de saúde. Será que nós vamos necessitar somente de profissionais de saúde em nosso lar? Essa é uma grande pergunta que temos que fazer. Vamos ter demanda, vamos ter necessidade de outras áreas de atuação? O que vocês acham? E aí, eu peguei uma explicação bem simplesinha aqui para... Deixa eu beber uma água. Para andarmos um pouquinho nesse pensamento. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos um espelho na parede, faltou luz e estamos com uma lanterna. A gente vai apontar a lanterna para o espelho, a luz vai bater nesse espelho e vai refletir na gente. A gente vai ver, por exemplo, essa luz no nosso peito. Se a gente coloca um pouquinho mais inclinado, essa luz vai bater no espelho e vai refletir por quê? Na parede, por exemplo. Então, eu peguei uma imagenzinha aqui bem simples para a gente ver. Temos um espelho plano, aqui espelho comum que nós trabalhamos, né, que nós temos nas nossas casas. Aí a gente pega a lanterna, que é o ponto A, bateu aqui no espelho, ela vai refletir no ponto C. Tá bom? Tudo bonitinho. Isso não é nenhum tipo de surpresa para ninguém. O grande problema é que nem todos os espelhos são espelhos planos. Então vamos pegar esse espelho aqui, ó, que é o tal do espelho côncavo. Tá? É como se fosse uma colher. A parte de dentro da colher. Então a gente vai pegar essa nossa mesma lanterna e vamos colocar assim, bem retinho, apontando para o espelho, como essa seta que está aqui na parte de cima. Ela vai bater no espelho e vai voltar. E vai passar por esse ponto F. E se colocarmos na parte de baixo também, como é a seta lá de baixo, ela vai bater e vai refletir nesse ponto F também. O que é esse ponto F? É o foco do espelho côncavo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega, por exemplo, uma antena parabólica, tá? O princípio é o mesmo. Repara que eu botei um desenho de um satélite aqui em cima e o satélite está jogando lá as ondas de informação. Essas ondas, como estão muito, muito distantes, elas vão chegar assim bem paralelas umas às outras e vão bater na antena
parabólica, o nome dela seria uma parábola, igual ao nosso espelho, que a gente viu côncavo. As ondas vão bater na antena e vão refletir onde? Também no foco. E onde eles colocam o receptor da antena? Nesse ponto aí o foco. Tá vendo que essa anteninha tem um receptor, que está o ponto chamado ponto F ali? Então todas as ondas vão bater e vão ser refletidas nesse ponto F. E aí você vai ter uma qualidade de imagem muito maior. Por que eu estou falando esta experiência? Porque em 1980 houve uma explosão de antenas parabólicas aqui no Brasil. Toda casa queria ter uma antena parabólica. E aí imagine em Minas Gerais, que provavelmente, não sei se Chico morava ainda em Pedro Leopoldo, ou já tinha ido para Uberaba, ele resolveu ter uma antena parabólica para assistir as novelas, os filmes, né, com uma qualidade maior. E estava instalando a antena parabólica, comentou para um amigo que estava com ele: olha, fulano, quando eu fui visitar nosso lar, isso em 1930 e pouco, né, porque ele psicografou o livro, a gente deve lembrar disso, ele ficou com muita... Ele ficou meio preocupado. Será que isso é verdade mesmo? Ele viu o livro assim, olha, será que não é imaginação da minha cabeça? E ele deixou o livro guardadinho. Eu não vou falar para ninguém que eu escrevi esse livro. André Luiz, percebendo isso, junto de Emmanuel, resolveram levá-lo a nosso lar. E ele foi para nosso lar conhecer, para justamente ter coragem, confiança e colocar o livro para publicar. E ele falou que quando estava lá, toda a casa de nosso lar tinha uma antena parabólica. O que isso nos mostra? Que a física que conhecemos aqui, por isso que eu fiz aquele esqueminha das ondas, a necessidade da antena, ali, o receptor no foco e tal, a física em nosso lar é a mesma da física aqui na Terra. Vão existir algumas alterações? Com certeza sim. Mas a base da física, a base da química, a base da matemática vai ser a mesma. Então, todas as nossas profissões aqui, mais intelectualizadas, a gente não vai jogar fora. De alguma maneira, nós vamos levar para lá os conhecimentos e vamos ter necessidade apenas de adaptação a uma nova realidade. Então, não fiquemos preocupados porque, eu desencarnei, perdi tudo, vai começar do zero. Não, nós vamos aproveitar porque as leis da física, da química, toda uma estrutura matemática será a mesma. Perfeito? E aí, vamos ver aqui o nosso próximo. Por exemplo, se nós somos motoristas, por que não uma vaguinha de motorista no aeróbus, que é aquele ônibus que voa? Já pararam para pensar? Leco, só grandes mentes intelectualizadas vão poder trabalhar lá? Todos nós vamos ter uma função, uma utilidade. Todos nós temos algum talento. Lembrando, principalmente lembrando, que às vezes nesta vida nós não temos uma profissão, uma formação muito intelectualizada, por escolha nossa no plano espiritual, para desenvolvermos outras áreas. Tá? Quer dizer que quando desencarnarmos, vamos ficar, de alguma maneira, estacionados? Vamos acabar melhorando o nosso intelecto? É de cada um. A nossa grande importância, a nossa grande preocupação não é o quão mais profundo vai ser o nosso intelecto, mas o quão mais profunda vai ser a nossa moralidade, o quanto a gente vai dedicar. Porque se peneirarmos, todos nós temos conhecimentos de vidas passadas. Todos nós já experimentamos diversas personalidades, vamos dizer assim.
Então, meu pensamento matemático nessa vida não é tão bom. Será que na espiritualidade, nós livres, longe de um corpo de carne, a nossa lógica matemática não vai ser muito superior do que a nossa lógica aqui? Então não temos que ter essa preocupação. Eu não sei ler muito bem. Outro dia eu vi uma palestra do Divaldo e ele falava que a mãe era analfabeta. E ela desencarnou e ela acabou fazendo uma psicografia para ele. Ele falou assim: não pode ser, minha mãe era analfabeta. E aí ela vem e explica que ela tinha tido diversas encarnações, tinha aprendido a ler e escrever em milhares de vidas. Só que nessa ela tinha necessidade específica de desenvolver mais a humildade e pediu para que não tivesse acesso à formação acadêmica. Tá? Então não temos que ter a preocupação. Nossa grande preocupação é: vou servir onde necessitarem de mim. E aí, pegando isso, vamos continuar mais um pouquinho. Quantas vidas, de alguma maneira, nós não trabalhamos na área da música? Daqui a pouco vamos ver que nosso lar tem uma área específica para música. Isso é muito legal, né? A gente vai ver que existem... É como se fosse uma praça muito grande, com uma música mais erudita e regiões assim mais periféricas, onde tem músicas mais populares. Quem gosta do seu sambinha vai ter uma areazinha para... A gente vai ver isso mais para frente. Eu não quero dar spoiler, não. Mas então não vamos nos preocupar, Leco, só quem toca violino. Não. Todas as artes serão bem aceitas. Eu coloquei aqui um engenheiro, uma cozinheira ou um cozinheiro. Olha que coisa mais importante. Trabalhar servindo. E, na hora de cozinhar, com aquele sentimento de amor, de dedicação. E aí tem lá uma pessoa que acabou de chegar, recebe um alimento com tanto carinho que foi feito. Isso não é nem o tal do amor do sazon, é o amor verdadeiro. Tá? Nós temos que ter isso em mente. Um jardineiro, quando a André Luiz fala sobre aqueles jardins maravilhosos, alguém está cuidando. Não é mágica. Alguém está lá colocando a mão na massa. Então, diversas profissões nós vamos encontrar e todo mundo vai ter oportunidade de servir. Mas para isso, precisa a vontade. Tá? Nós temos que ter a vontade de trabalhar em nome do bem. Então, vamos iniciar a leitura do capítulo 13 no gabinete do ministro. Com as melhoras crescentes, então André Luiz já está começando a ficar bem mais livre, né? Surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal, no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na Terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Então ele estava já com saudade do trabalho que ele desempenhava aqui na Terra. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador, nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Então, ele, por mais que fosse um ótimo médico, nesse momento inicial, ele estava ainda muito defasado, porque a medicina, na espiritualidade, tem um enfoque diferente. E a humildade dele o impedia também de colocar a mão na massa. Ele ficava constrangido. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente,
no planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Olha que bonito, né? A medicina, muito provavelmente, a técnica, né, o conhecimento da fisiologia, tinha alteração? Sim. Mas a alteração maior era a dedicação fraterna, era o amor, né? Toda uma bagagem que ele ainda não se via preparado para desempenhar. Qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu. Por que não pedir o socorro a Clarencio? Atendê-lo-á, por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio e identidade de circunstâncias. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Isso estava bem claro no filme, né? Se eu não me engano, o filme, André Luiz conversa com o governador. Eu acho que não era com Clarencio. Mas aí no livro ele está conversando com Clarencio, que é a ministra. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo às necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Decorridos muitos minutos, chegou a minha vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe, não consigo subtrair-me ao peso da angústia. Alguém aqui se vê diferente dessa mãe? Você desencarna, aí está em um plano espiritual, sem poder auxiliar os filhos que ficaram. E aí você descobre que os filhos estão passando por problemas seríssimos. Aquela vontade de descer. Assim, eu vou lá ajudar, eu vou soprar no ouvido deles. Todos nós, de alguma forma, faríamos a mesma coisa. Vamos ver o que Clarencio responde. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava, replicou a aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma, nas esferas do globo. Minha amiga, disse o benfeitor amorado, só no espírito de humildade de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência neste sentido? Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? Lembrando que bônus hora é uma forma de remuneração no plano espiritual, especificamente em nosso lar. Tá? Seria um salário espiritual.
A interpelada respondeu hesitante. 304. É de lamentar, elucidou Clarencio, sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas na região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do ministro da Comunicação. Vamos imaginar o que é a turma de vigilância. É claro que não é alguém ficar na janela vigiando os outros. Deve ser algum serviço específico no Ministério da Comunicação, percebendo o que está acontecendo, né? Averiguando as questões do psiquismo dos outros, seja do próprio nosso lar, né? No sentido das pessoas que estavam chegando, ou da Terra. Sabe lá Deus quais são os mecanismos, né, tecnológicos que eles têm, e precisava de alguém para ficar monitorando isso. A turma da vigilância. E é o que ela fala. Mas naquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Já viu que ela está com uma certa dificuldade em servir, né? Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Então, se está nas tarefas regeneradoras, ela no Ministério da Regeneração, onde tem os espíritos mais complicados, como a gente estava vendo, que chegaram do umbral e que ainda não se arrependeram, né? Ainda estão com o coração ainda muito duros. Pior, exclamou a senhora, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei-a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas também serviços interessantes, hein? Mas quem os tolerará, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer. Né? Então, ela tinha que fazer um serviço de ajuda aos espíritos mais perturbados e não se adaptou. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor, sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Ela se aposentou. Ela chegou, não vou trabalhar em lugar nenhum, não vou trabalhar nem no Ministério do Esclarecimento, nos gabinetes de investigação e pesquisa, sabe lá Deus o que se faz ali. Eu vou para os campos de repouso. Ela resolveu parar de trabalhar, porque tudo dava muito trabalho, dava muito problema. Se aposentou. Será que foi útil para ela? Será que ela teve algum aprendizado? Será que ela, por conta disso, vai ter alguma troca, né? Podendo receber regalias? Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Eu fico imaginando o que é um chefe áspero no nosso lar, né? Mas tudo bem. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, isso é muito importante. Antes de amparar o que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia, o que aqui nós chamamos de networking. Né? Nós precisamos nessa rede de relacionamento. Por quê? Porque um ajuda o outro, um serve, um dá a mão aqui para o outro. Se você não faz nada para ninguém, você não cria essa rede de relacionamento. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar o que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia, como a gente já tinha lido. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. Isso é outro ponto. Se a gente não coopera, nós não vamos conseguir ajudar aqueles a quem amamos. Então, não vamos receber nenhum tipo de autorização. Eu preciso ajudar meu filho que está encarnado lá, meu filho, olha só.
Você não ajudou nunca ninguém aqui. Se você for lá, você só vai ser mais uma variável no problema. Não vai ser na solução. Então, vai ficar aqui. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. Desculpa. O serviço que obedece, o servidor que obedece construindo, conquista os superiores, companheiros interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. Pira-se o coração, experimente essa dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. O trabalho não é nosso, o trabalho é de Deus, o trabalho é de Jesus, mas precisamos servir. Se não estivermos dispostos a trabalhar em nome dele, muito dificilmente vamos receber um acréscimo de misericórdia. Tá? Nós temos que nos mostrar aptos ao trabalho, à dedicação no bem. É isso o que é mais necessário na nossa compreensão de hoje. A nossa inclinação ao bem, servir em nome de Jesus. O trabalho é dele, mas ele precisa da gente. Depois de pequena pausa, continuou. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado, por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas, como receber a colaboração imprescindível, se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso, à sua aposentadoria, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Tipo assim, ok, vai lá descansar. Mas vamos parar para pensar. Vamos ajudar, vamos servir. E na hora que a gente realmente começar a servir, nosso pensamento se abre, a gente começa a perceber que a nossa dor não é a única, existe a dor do próximo, tudo modifica. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou. Eu já não ia nem falar nada para ele, né? Depois dessa bronca totalmente educada, mas foi uma bronca. Eu ia falar, não, ministro, com licença, eu vim aqui, mas eu já resolvi meu problema. Aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar. E semana que vem, vamos mergulhar um pouquinho nesses pedidos, nessa conversa que André Luiz teve com Clarencio, que também é bastante interessante. Antes da gente passar para a nossa parte da oração, eu queria fazer um convite a todos vocês. Depois eu vou criar, né, junto da nossa área de comunicação, algo mais formal. Mas aqui já é um primeiro ambiente para a gente já começar a pensar no assunto. Durante a pandemia, muitos dos nossos queridos colaboradores da nossa casa espírita se afastaram, logicamente, né? Porque houve um distanciamento social, mas alguns não retornaram. De alguma forma, algum empecilho, algum distanciamento acabou acontecendo. Então, se você que está aqui assistindo a live e recordar de algum companheiro que não retornou e que faz falta, né? Todos fazemos falta.
E a gente precisa ligar, entrar em contato e falar assim: olha, você faz falta. Vamos lá. A casa precisa de você. E hoje é um tema muito importante, que é esse tema do serviço, do trabalho edificante. Né? Vamos servir. Vamos trabalhar em nome de Jesus. Né? Porque, de alguma forma, esse trabalho com Cristo é um trabalho como todo outro, que nos edifica, mas é um trabalho que fica muito mais leve. O fardo que carregamos ao lado, quando estamos ao lado de Jesus, juntos dele, é mais leve, é mais suave. Então vamos convidar, vamos ligar, vamos entrar em contato, porque essas pessoas estão fazendo falta. Os espíritos estão nos convidando a esse tipo de tarefa, trazer de volta aqueles que estão ausentes. Vamos começar esse movimento? Então eu conto com todos vocês, né? E quem tiver 1, 2, 3 amigos lá na Casa Espírita, fala, vê se você lembra de alguém que durante a pandemia, de maneira totalmente compreensível, se afastou, mas que não retornou ainda. Vamos entrar em contato, vamos trazer essa pessoa de volta. Né? Vamos ser pescadores, como Jesus disse a Pedro, pescadores de homens. Né? Vamos tentar fazer esse trabalho. Mais uma vez, conto muito com vocês. Chegando então à nossa parte final, nossa prece em conjunto. Já coloquei aqui a água para a fluidificação dos nossos queridos amigos da espiritualidade. E vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar de Jesus convidando os seus apóstolos. É claro que o mestre percebia aquele que já estava, de alguma forma, pronto ao serviço. Ele não convidou todos, da maneira como ele chamou aqueles 12. Mas temos que também compreender que a semente do mestre fora jogada em todos os corações, seja o coração mais fértil, seja o mais árido. No momento certo, a semente vai brotar. Ele não tem pressa, mas ele semeou. Que possamos compreender que numa dimensão muito inferior também somos semeadores. Também temos essa função de alguma maneira convidar, de alguma forma plantar nas almas alheias a boa nova, esse convite ao serviço no bem. E que o Mestre possa nos fortalecer, possa nos inspirar, possa nos dar o verdadeiro sentido do serviço no bem, que é amar sem nenhum tipo de julgamento. E amar sem julgar é amar como o amigo que dá a vida ao outro, como Jesus tão bem exemplificou, o nosso amigo de todas as horas, que nos deu a vida. E doar a vida não é morrer por este amigo, mas doar um pouquinho do tempo
tempo que muitas vezes mal utilizamos. Todos nós temos tempo para o serviço no bem. Que o Mestre nos abençoe e que possamos realmente trabalhar nesta seara sagrada. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Só tenho o que agradecer por esse nosso espaço aqui, meus queridos amigos, minha família do Centro Espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos verdadeiramente, dentro de uma dimensão ainda muito pequena, trabalhar na seara de Jesus. Fiquemos com Ele, fiquemos com Maria Santíssima, nossa Mãe maior, e acima de tudo, com Deus Pai, que nos ama profundamente, que está sempre conectado aos nossos corações, aos nossos problemas, às nossas angústias. Não podemos esquecer que o nosso Pai é aquele pastor que larga 99 ovelhas em segurança para encontrar a perdida. E quando a encontra, a felicidade de poder acolher essa ovelha perdida é muito maior do que estar com as 99 que estavam em segurança. Nós somos as ovelhas perdidas. Boa noite a todos e que Jesus esteja em nossos corações. Muito obrigado, pessoal.